Boa noite, pessoal. Boa madrugada. Bom dia, boa tarde. Não sei aí em qual horário você está vendo esse vídeo, mas o importante é estarmos aí conectados, né, com a história. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, aí sobre história. Meu nome é Franciele e o nosso tema de hoje da nossa aula é Revolução Russa, né? Vamos saber aí o que foi a Revolução Russa, os principais acontecimentos, as principais consequências, né, o que gerou essa revolução. Em 1917, explodiu na Rússia uma revolução que instituiu o primeiro Estado socialista da história. E dessa revolução nasceu a União Soviética, que se tornou aí uma das maiores potências do século XX, revitalizando aí com os Estados Unidos. A Revolução Russa, ela foi aí um dos maiores impérios do mundo, né, em extensão territorial. E esse processo de expansão, ele aconteceu do leste europeu em direção à Ásia e até o Oceano Pacífico. E iniciou-se aí no século XVII, né, durante o governo de César Pedro, ou Pedro Grande, que alcançou aí o apogeu, né, durante o século XIX, de 1721 a 1917, e adotou aí, né, oficialmente a denominação do Império Russo. Além da extensão transcontinental, o Império Russo ele reuniu uma população imensa, né, com cerca de 175 milhões de pessoas em 1914. E é bastante heterogênea, né, pois ela era formada por povos de diversas etnias, né, com línguas e tradições distintas, de diversas etnias e línguas distintas. O governo de Césares, nas primeiras décadas do século XX, a maioria aí dos países europeus, eles adotavam, né, regimes políticos liberais. E o Império Russo, porém, ele ainda mantinha, né, o cesarismo, né? Isto era uma monarquia absolutista que era comandada por um César, né, que tinha o título de imperador russo, né, que significava aí César. E o poder de César não era limitado às instituições legais. Ele comandava, né, o governo segundo costumes e vínculos, né, que eram mantidos à nobreza rural, dos latifundiários e do setor militar. Entre os grupos aí privilegiados da sociedade russa estava, né, a nobreza rural e a propriedade da maior parte, né, das terras cultiváveis do país. Das famílias da nobreza rural provinham os oficiais do exército e também os principais dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa Russa, a mais importante, né, organização religiosa do Império Russo. Também formavam-se aí a base de apoio político da monarquia absolutista russa, um setor de camponeses proprietários, né, e os altos funcionários, né, da administração pública e um grupo de industriais, na verdade, que eram associados ao capital estrangeiro, que iniciaram aí o processo de industrialização do país no final do século XIX. Bom, no começo do século XX, a economia do Império Russo ainda era predominantemente rural, né, com ênfase em produção de trigo. E mais de 80% da população ela morava no campo, sendo constituída aí, em sua maioria, né, por camponeses pobres que até em 1861 eles tinham vivido aí formalmente, né, sobre o regime de servidão. E mesmo depois dessa abolição legal da escravidão, da servidão, as condições de vida desses camponeses não melhoraram, né, porque faltava aí técnicas modernas aí para o plantio
e a produção agrícola ela era insuficiente para atender às necessidades da população. E a industrialização do Império Russo, ela teve aí início, né, apenas no governo de César Nicolau, entre 1894 a 1917, que ofereceu, né, aí incentivos para a entrada no país de capitais estrangeiros, provenientes aí principalmente da França, da Alemanha e da Bélgica. E a industrialização do Império Russo, ela foi, portanto, posterior, né, da maioria dos países da Europa Ocidental. Os investimentos industriais, eles concentravam-se em centros urbanos que eram populosos, como Moscou, São Petersburgo, né, Odessa e entre outras. E nessas cidades aí formou-se, né, um operariado, né, de aproximadamente 3 milhões aí de pessoas que geralmente elas recebiam salários, né, miseráveis e era submetido a jornadas de 12 horas diárias de trabalho. E diante dessas condições de trabalho, muitos, né, grupos de trabalhadores políticos foram reagindo, né, construindo projetos políticos. Esse processo aí, ele resultou, né, em uma criação de entidades operárias que foram inspiradas em ideias socialistas e revolucionárias. Em decorrência do processo de industrialização, houve também, né, um maior relacionamento aí com a Europa ocidental, e isso permitiu, né, a entrada no Império Russo das correntes de pensamento políticos contrárias, né, ao absolutismo da monarquia russa. E essas correntes, entre essas correntes destacou-se aí o marxismo, né, e que foi conjunto aí de ideias que foram desenvolvidas pelo Karl Marx em 1818 a 1883, né? E elas estavam centradas, né, na crítica da exploração capitalista e na defesa também da construção do socialismo. Foi então que se criou o Partido, né, Operário Socialista Democrata Russo, que foi inspirado no Partido Alemão do mesmo nome, né? E com outras correntes socialistas que lutavam também, né, contra a ditadura cesarista. Esse partido ele foi violentamente perseguido aí pela polícia política de César. Desarticulado dentro da Rússia em 1898, reorganizou-se então aí no exterior, em cidades como Londres, Munique e Genebra, para onde fugiram, né, da perseguição seus membros mais conhecidos, que foram Vladimir, George também, conhecido também, e Vladimir também conhecido como Lenin, e Lev, conhecido como Trotsky. Eles fugiram então aí, né, pela questão aí de eles serem conhecidos, né, por articularem esse projeto de revolta. Houve também a divisão do partido, né, que aconteceu aí em 1903, que foram divergências aí quanto à forma da ação, né, levaram essa forma da ação aí, levaram, né, os membros do partido a se dividir em dois grupos e facções. Mexeviques, né, que é o termo que significa minoria, que era o grupo que defendia aí, que o melhor caminho era o estabelecimento de alianças políticas, né, entre trabalhadores e burguesia liberal para conquistar aí o poder. Também eles entendiam que era necessário esperar o pleno desenvolvimento do capitalismo para dar início aí à ação revolucionária dos trabalhadores. E os principais líderes dessa corrente aí foram Martoy e Plehávon.
Os bolcheviques, que era o termo que significa maioria, no caso seriam a maioria aí, era um grupo, né, que defendia aí a conquista de poder, né, pelos trabalhadores de forma imediata, mediante, né, a luta revolucionária aí para derrubar a monarquia aí absolutista e transformar a sociedade, né, russa. Eles pregavam também a formação de uma ditadura do proletariado, né? Isto é, era uma forma assim de governo em que os poderes políticos, social e econômico, eles estariam aí centrados nas mãos da classe operária. E esta se unia em um partido, né, que representaria também os camponeses. E o principal líder dessa corrente aí era Lenin. Houve também a revolta em 1905, né? Em 1904 aí, devido à disputa imperialista, né, por territórios na China, o Império Russo ele entrou aí em uma guerra contra o Japão. E com exércitos desprezados e uma frota obsolenta aí, em 1905, eles perderam, né, territórios e influenciavam ali na área banhada no Oceano Pacífico. A derrota então aí agravou, né, as dificuldades econômicas do Império Russo e a insatisfação popular também com o governo. Nesse mesmo ano aí, o regime cesarista ele passou, né, a enfrentar uma série de greves e protestos, né, em diversas regiões do país, dos quais participaram ativamente aí líderes socialistas e diversos setores sociais. O conjunto dessas semelhanças aí ele ficou conhecido como Revolta de 1905. E entre os episódios que marcaram essa revolta destacam-se Domingos Sacramento, né, ocorrido aí em janeiro de 1905, quanto a uma manifestação pacífica diante aí do Palácio de Nicolau II, né, em São Petersburgo, resultou aí em cerca de uma centena, né, de mortos pela guarda cesarista, e a violenta reação aí governamentista ela revoltou, né, diversos setores da sociedade que também passaram a protestar, né? A revolta também do encouraçado de Potemkin, né, que ocorreu aí meses depois, né, na cidade portuária de Odessa, onde os tripulantes do encouraçado Potemkin, né, eles rebelaram-se aí contra seus comandantes por causa dos maus tratos, da péssima alimentação e etc. e outras coisas que aconteceram, né? E eles foram aí apoiados, né, pela população. E essa revolta dos marinheiros aí, ela mostrou, né, definitivamente que os setores militares, eles também estavam aí insatisfeitos com a ordem social vigente. E foi nessa época que surgiram os primeiros soviéticos, né, isto conselhos de operários aí formados, né, para coordenar aí as diversas greves operárias que se iniciaram nesta época. Veio também, né, as reformas liberais. Diante aí do crescente clima de revolta, o César Nicolau II ele acenou aí com o fim, né, do regime absolutista e a melhoria de condições de vida dos trabalhadores. Prometeu também aí realizar, né, importantes reformas políticas, como a convocação aí das eleições gerais, né, para a Duma do parlamento, né, que se encarregaria aí de elaborar, né, uma constituição aí para o país. E alguns grupos políticos ficaram bem satisfeitos, né, com essas promessas, mas temiam também o caráter socialista da revolta dos trabalhadores, que ameaçava aí a propriedade privada, né, pregando aí a distribuição social da riqueza, né, com as reformas políticas
prometidas pelo César. E acreditavam, né, que as rebeliões aí elas cessariam e a Duma seria dominada, né, por industriais e proprietários de territórios russos, né, o que lhes daria certa tranquilidade social. Parlamentarmente, né, aí com o final das lutas, né, contra o Japão no Oriente, as tropas cesaristas elas retornaram ao país e foram, né, usadas para reprimir as manifestações e dissolver aí os sovietes. Assim, a revolta, né, de 1905 ela acabou sendo aí controlada e os bolcheviques, como resultado, ficaram aí isolados. Recuperando então as forças, o César, né, abandonou aí as promessas liberais, né, que havia feito, e seu fortalecimento se deu principalmente, né, a partir de 1907, com empréstimos obtidos aí no exterior. E os líderes da imposição eles foram perseguidos e exilados, e a Duma ela perdeu aí seus poderes efetivos. Na análise do líder bolchevique Lenin, no entanto, apesar dessa derrota, a revolta de 1905 não foi inútil, porque ela teria servido aí para que os revolucionários avaliassem aí seus erros e suas fraquezas, preparando assim para superá-los. Passados sim, alguns anos, as tensões sociais elas voltaram, né, a se elevar, e pois as promessas aí que tinham sido feitas, né, pelo César não foram cumpridas, e diversas rebeliões e greves começaram aí a explodir em diferentes regiões do Império Russo. E a situação ela acabou, né, agravando-se aí ainda mais a partir de agosto de 1914, porque quando César, né, decidiu aí apoiar a Sérvia, né, envolvendo a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, o governo do Império Russo, ele mobilizou aí cerca de 13 milhões aí de soldados, né, para este conflito. E as forças do país, entretanto, elas não estavam assim preparadas para enfrentar uma guerra assim por muito, muito, muito tempo. Depois aí de 2 anos aí de combates, a economia russa ela entrou aí em colapso, e em função, né, da guerra, né, grande parte aí dos meios de transportes foram destruídos, e a produção agrícola também ela ficou aí arrasada, e os preços dos alimentos subiram, né, de forma assim estrondosa, e a maioria assim da população começou a passar fome. Então, nas frentes de combate, mais de 3 milhões aí de soldados, né, já haviam morrido, enquanto outros 2 milhões de feridos tiveram aí que deixar a guerra. E o exército russo ele desorganizava-se cada vez mais, e milhões de soldados tornaram-se aí desertores. E toda essa situação levou, né, a opinião pública aí russa a se mobilizar, né, por meio de protestos e passeatas, e a população ela acreditava que a culpa pelos problemas sociais que estavam acontecendo, sociais russos aí, era tudo culpa, né, do governo de César, principalmente. E isso se expressava-se em pinchações e panfletos, em frases como abaixo o César fome, greves dos trabalhadores que pararam, né, as cidades de Petrogrado, né, que era o nome de São Petersburgo, de 1914 a 1924, e Moscou, né, que recebeu aí o apoio de uma parcela, né, do exército, e que se recuperava aí, né, e que se recusava, na verdade, aí a cumprir, né, as ordens
do governo e reprimir os grevistas. O ilustrativo assim deste momento crítico que foi vivido aí pelo povo russo, e é um relatório aí enviado, né? Foi um relatório aí enviado ao ministro do Interior russo em 1917, né, em direção da política, né, do governo de Petrogrado. Então eles aí se revolucionaram, eles enviaram aí um relatório, né, ao ministro russo em 1917 aí, né, falando aí o que eles estavam vivendo, né. Aproveitando aí a situação crítica, em 15 de março de 1917, o conjunto de forças políticas de oposição aí, socialistas e liberais burgueses, eles tomaram aí o poder, né, que era dado a César Nicolau II, né, e aí nesse período teve-se o início aí da Revolução Russa, que ela colocaria aí um fim ao cesarismo. E os estudiosos, eles costumam, né, dividir essa revolução aí em três grandes fases. E a primeira fase foi a Revolução Branca, que iniciou-se aí em março de 1917, que era conhecida aí também como uma revolução liberal burguesa, em que o governo ele foi aí controlado, né, pelas forças, pelos brancos, que designou-se assim esse nome, né, que foi dado aí aos grupos não bolcheviques, né, os mencheviques, né, liberais e aristocracia. Já a Revolução Vermelha, ela se iniciou em novembro de 1917 e ela foi conhecida também como Revolução aí comunista, né, em que o poder ele foi aí tomado pelos vermelhos, né, designação que foi dada aí aos bolcheviques. Já a terceira fase, ela foi a Guerra Civil, que foi entre 1918 a 1920, né, em que os brancos, né, eles tentaram aí derrubar os vermelhos do poder. Então, foram essas três grandes fases da Revolução. A Revolução Liberal Burguesa, ela, com a imposição aí do César, em 15 de março, instalou-se então um governo aí provisório, né, que foi formado em sua maioria por políticos liberais que eram chefiados aí pelo príncipe, o socialista moderado Alexandre Kerensk, que ocupou aí o cargo de ministro da Guerra, e ele tornou-se, né, em 27 de julho do mesmo ano, o principal líder do governo. E os membros do governo provisório, eles tomaram aí algumas medidas, né, importantes exigidas pelas oposições políticas. E uma dessas exigências que foram impostas foi a redução, né, da jornada de trabalho de 12 para 8 horas. E a anistia também aos preços, né, e a permissão para que os exilados eles voltassem ao país. E outra também, outra coisa que foi permitida e que foi imposta, né, era a garantia, né, de liberdades fundamentadas dos cidadãos, fundamentais dos cidadãos, o direito, né, de expressão e a associação. Então, nesse novo governo, não ofereceu, porém, respostas rápidas aos grandes problemas sociais que estavam ocorrendo e que afligiam aí os operários e os camponeses, como a terra e alimentos, né? E além disso também tomaram aí uma medida impopular, né? Mantiveram aí a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Beneficiado aí pela medida que permitia a volta, né, aí dos exilados, que como vimos foram perseguidos e exilados com outros líderes aí da oposição
antes aí da Primeira Guerra Mundial, regressou então à Rússia, né, aí em 1917, e aí passou a liderar a oposição bolchevique e o governo provisório. Então, além de ter reorganizado o partido bolchevique em 1903, Lenin ele publicou as teses aí de abril de 1917, nas quais ele pregava aí a formação, né, de uma república para os trabalhadores, uma república de soviéticos, né, uma denominação aí de comitês políticos de trabalhadores. E nesse documento ele defendia também a nacionalização dos brancos e das propriedades privadas. E seu principal lema era que todo o poder estivesse na mão dos soviéticos. Em 1918 a 1919, para consolidar aí a chamada Revolução Socialista, os bolcheviques eles tiveram aí, né, de enfrentar, né, uma guerra civil. E do outro lado oposto, né, estavam aí as forças políticas que estavam aliadas, né, ligadas aí à monarquia. E eles montaram uma organização aí contra o novo governo, né, contratando com auxílio assim econômico e militar dos países, né, como da Inglaterra, do Japão e da França, que temiam, né, aí a repercussão das ideias socialistas. E após conflitos violentos aí, o governo de bolchevique ele conseguiu aí manter-se, né, no poder, graças às resistências militares, né, do Exército Vermelho. E foi liderado aí, né, por Tóquios, que saiu, né, vitorioso. E assim como os membros do partido de bolchevique, entre 1918, ele mudou aí, né, o nome para o Partido Comunista e firmaram então aí sua posição no comando do governo e derrotaram também as manifestações aí de outras correntes políticas que haviam aí lutado, né, contra o cesarismo, como os grupos socialistas que não seguiram aí estritamente, né, os mandamentos bolcheviques, além também dos anarquistas e dos liberais. Então houve aí um isolamento internacional, né? A revolução comunista ela causou um grande temor entre grupos do mundo inteiro e principalmente entre os capitalistas, né, pela ameaça que representava para a sua riqueza privada. Então, depois da vitória dos bolcheviques na Guerra Civil, esses movimentos, aí, esses aumentos, né, houve aí um aumento e os governos dos países capitalistas ocidentais, eles procuravam aí isolar a Rússia, né, socializada no cenário internacional, né, e o objetivo aí da estratégia era impedir aí a expansão do socialismo. Terminada aí a Guerra Civil, a economia e a sociedade aí russa, elas estavam meio arrasadas. E as medidas que foram adotadas aí pelo governo sobre a liderança de Lenin, elas não alcançaram aí os resultados que eram esperados. E devido à enorme queda aí da produção agrícola e industrial, a população ela sofria, né, com a falta de alimentos. E no campo, a resistência, né, na entrega aí da produção do trigo ao Estado complicava ainda mais essa situação. E além disso também havia aí um desânimo, né, entre soldados e operários, né, diante de tantas dificuldades, e o que aumentava ainda mais, né, o risco de novas rebeliões internas.
E os grandes conflitos aí dos representantes, os grandes desafios aí dos representantes do governo desse momento eram agora vencer a fome. Esse era o maior desafio que eles tinham, porque eles precisavam aí recompor o ânimo, né, da população, o ânimo popular diante de tanto sofrimento. E eles precisavam aí estimular o crescimento da economia. Então, o governo soviético ele decidiu então abandonar o chamado comunismo, né, da guerra, e que havia aí se mantido, né, a economia do país sob controle governamental. Então, ele preferiu abandonar essa prática comunista. Foi adotada então aí a NEP, né, em março de 1921, que foi a nova política econômica, NEP, que foi um programa aí de medidas, né, com o objetivo principal aí de reconstruir a nação. E alguns aspectos da NEP, elas representaram aí, de certo modo, um retorno, né, às práticas políticas capitalistas. E elas permitiram aí que, de um certo modo, um exemplo aí, claro, é a liberdade do comércio, né, interno e dos salários, a criação também de empresas privadas e o empréstimo, né, de capitais estrangeiros. Cabia agora, então, ao Estado, né, supervisionar, né, de maneira geral a economia e o controle dos setores rivais, né, como comércios como o comércio exterior, o sistema bancário e também as indústrias aí de base. E no plano político, o governo soviético ele reagiu, né, duramente às oposições aí internas e externas. E quem discordasse das orientações aí do Partido Comunista, ele era considerado aí um inimigo e traidor da pátria. E esse processo de restrição à liberdade de pensamento levou, né, em 1921, né, à proibição aí de todas as oposições políticas e à unificação de todos os sindicatos aí dos trabalhadores sobre o comando aí do Partido Comunista, né, que tornou-se aí o único partido autorizado a funcionar no país. Então, nesse contexto aí, em abril de 1922, Joseph Stalin, entre 1879 a 1953, ele foi aí nomeado secretário-geral, né, do partido Comunista, né? E nesse cargo ele lideraria, né, o mais duro aí combate de oposições políticas, né, incluindo as vozes aí discordantes que existiam dentro do próprio partido. Então, em dezembro aí de 1922, durante o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, foi fundada então aí a União das Repúblicas Socialistas, né, Soviéticas, URSS, que também era designada aí simplesmente União Soviética. E no início, né, a União aí Soviética, a União Soviética ela era formada aí pelas repúblicas, né, da Rússia, Ucrânia e da Rússia Branca e também da Transcaucásia, né? E posteriormente aí elas foram aí incorporadas aí as repúblicas de Uzbequistão e Turcomenistão em 1924 e também do Tajiquistão, né, em 1929. E a União Soviética ela era controlada aí, né, por membros das diversas repúblicas. Ele era o órgão máximo aí do governo. O órgão máximo aí do governo era o Soviético Supremo, né, Legislativo, ao qual aí competia, né, elegia aí um comitê executivo, né, dirigido aí, né, por um presidente, né, com a função de chefe de Estado. E entre as principais obrigações do governo da União Soviética estavam aí o controle da economia, né, e a defesa militar da União
e a definição também da política internacional. Então aí Lenin, ele foi considerado, né, o fundador aí do Estado socialista soviético, né, e tinha se afastado aí, né, do governo desde 1922, devido aí aos problemas, né, de saúde. Ele veio, né, a falecer em 1924 e devido aos problemas de saúde ele faleceu, né. Então depois disso, né, explodiram-se então as divergências políticas internas do Partido, né, Comunista da União Soviética, e principalmente aí aquelas que envolviam, né, Trotsky e Stalin, né, em uma luta de poder, por poder ou pelo poder. E Trotsky e Stalin, eles não estavam aí de acordo, por exemplo, sobre a maneira de prosseguir na construção aí do socialismo. Então, tiveram, né, aí algumas teses, né, as suas teses. Uma das suas teses foi a Revolução Permanente, né, que era defendida por Trotsky, e essa tese aí, segundo ele, a tese segundo o qual aí o socialismo, né, ele deveria aí ser construído simultaneamente, assim, em escala internacional, como parte, né, da revolução de uma classe proletária, e não de um só país. E Trotsky, ele acreditava aí que se a revolução socialista ela não fosse levada à Europa e ao mundo, as forças dos países capitalistas acabariam aí com a União Soviética. E tinha outra tese, né, que era o socialismo em um só país, né, que era defendida por Stalin. Ele nessa tese, né, essa tese era segundo qual a revolução socialista ela deveria aí ser consolidada primeiro na União Soviética, né, e para depois ela alcançar outros lugares. Então, primeiro ela precisava aí ser consolidada para depois para depois ela avançar aí em outros lugares. E Stalin, ele saiu aí vitorioso na luta pelo poder, pois ele controlava aí, né, os órgãos da decisão, que era a burocracia, e ele fez aí aprovar aí a sua tese, né, nesse período, né, pelo Congresso do Partido Comunista. E Trotsky, ele passou então aí a ser perseguido, né, em 1929, e ele também acabou sendo expulso aí de suas funções, né, da União Soviética. Então, em 1940, provavelmente, né, a mando de Stalin, ele foi brutalmente aí assassinado no México. Então, com Stalin como secretário-geral, o Partido Comunista da União Soviética, ele passou, né, aí a dominar a sociedade soviética. As ordens do partido tornaram-se aí cada vez mais fortes, né, e elas deviam aí submeter-se a elas. Sobre o governo de Stalin, foi a partir aí de dezembro de 1929, né, que Stalin ele conseguiu aí concentrar, né, todo o poder, né, em suas mãos. Então era o começo aí da ditadura stalinista. Então, em busca aí de uma rápida industrialização do país, Stalin ele levou aí adiante, né, que em seu governo a renacionalidade aí, aliás, a racionalização aí da economia, ou seja, o abandono do modelo aí econômico da NEP,
e a execução dos planos quinquennacionais numa política aí econômica defendida desde 1928 seria melhor. Então, assim, por exemplo, do planejamento econômico aí estatal foi elaborado por técnicos aí de governos para o período aí de 5 anos, a União Soviética. E nesse planejamento aí que foi aí tratado, desenvolveu-se então a indústria, né, pesada, explorando aí as reservas de carvão, de ferro e de petróleo, e produzindo assim o aço, né, e ampliando a instalação aí da rede de energia elétrica. Mecanizou também a agricultura e promoveu também aí uma imensa coletivização do campo, né? E teve aí a extinção forçada da propriedade aí privada da terra, que atingiu aí mais de 60% das atividades agropastoris, né? E desenvolveu-se também aí a educação pública, né? Por meio de ensino obrigatório, né, e gratuito, ampliando então assim o número de alunos e erradicando o analfabetismo, né, de até então, e construindo aí muitas escolas e universidades. O lado perverso aí do governo de Stalin foi a implantação aí, né, de uma das mais sangrentas ditaduras do século XX, que perseguiu aí cruelmente, né, aqueles que eram de oposições políticas. E no período de 1936 a 1938, né, ocorreram as chamadas depurações stalinistas, né, que o objetivo delas era eliminar dos supostos, era eliminar os supostos inimigos aí do governo e milhares de cidadãos, né, entre eles os políticos e militares, né, que foram aí presos, foram torturados, condenados a trabalhos aí forçados em campos de concentração ou condenados até mesmo à morte. E no total estima-se aí que o terror político, né, da era stalinista tinha matado cerca de 500 mil pessoas, além também de prender e torturar aí mais de 5 milhões de cidadãos. Então foi um período aí bem terrível, né, para a maioria aí, digamos que é uma boa parte da população. E mais tarde, né, a Rússia ela tentou ainda, né, recuperar aí o seu atraso multissecular, né, de uma vez só, que foi quando ela acabou entrando aí no turbilhão da Primeira Guerra Mundial. Só que isso desenviou, né, aí para um redemoinho aí de uma revolução, né, a qual assombrou o mundo, que foram aí momentos de grandezas, de tragédias, de sofrimentos, de glórias, e também uma ditadura aí que marcaram aí a travessia, né, da Rússia no século XX, né, acabando aí, né, com o comunismo e a União Soviética. Vieram também a liberdade, né, mas a vida ela continua difícil, a economia ela não deslanchava, a sociedade ela já não se aprumava mais. Então, a situação paradoxal que levou um dia alguém dizer que os russos eles já estragaram o socialismo, agora eles estão a estragar o capitalismo também. Então, no final das contas, a história da Rússia contemporânea, ela deixa aí uma impressão aí meia estranha, né? E um sentimento aí confuso e desagradável, né? Do qual os brasileiros também deveriam meditar. Né? A história da Rússia, né? É uma história de um povo aí, de uma grande cultura,
de uma nação aí que é dotada de coragem inaudita, né? Que eles enfrentam aí as piores dificuldades, enfrentaram as piores dificuldades, mas que apesar de tudo é um país que não dá certo. Então, um país que sofre aí por vários séculos, há mais de séculos vem sofrendo, né, sobre diversos regimes e não alcança, né, a paz e o bem-estar a que tem direito. Então, é um caso, sim, a se pensar. Então, essa foi a nossa aula sobre Revolução Russa. Espero que vocês tenham compreendido, né, que tenham aí conseguido aprender a absorver alguma informação, né, porque é de grande valia para os nossos dias, né, nós temos aí conhecimentos, né, sobre a história, né, do Brasil, do geral do Brasil. Então, deixo aqui finalizo aqui essa aula, né? E uma boa noite a todos, um bom dia, boa madrugada, independente do horário que você estiver vendo. Boa noite, meu muito obrigada.